Hallo, meine Lieben! Olá, meus queridos! Hoje estamos aqui para um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? A gente normalmente aprende vocabulário, vê alguma coisa de gramática, mas a aula de hoje é específica para um diálogo. Diálogos são importantes, é a forma que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui a língua em uso, digamos assim. Então, vocês vão vendo que eventualmente eu vou trazer vídeos com algumas estruturas, né, com algumas conversas, para vocês entenderem como funciona determinadas situações no dia a dia ali em alemão, tá? O diálogo de hoje é específico ali com o tema fazendo compras, tá? Então, bastante importante isso, a gente usa bastante ali no dia a dia na Alemanha, enfim, em países que falam alemão, tá? Então, vamos lá, trouxe aqui para vocês o diálogo, vou indo falando aqui, traduzindo para vocês. Não trouxe a tradução porque ficaria ruim ali para vocês enxergarem, mas eu vou falando aqui e marquei ali, então, a linha do Verkäufer, tá? Que é a profissão em alemão que significa vendedor, Verkäufer, e o Kunde, tá? Que é o cliente. Então, aqui a gente tem essas duas pessoas, tá? Der Verkäufer, o vendedor, e der Kunde, o cliente, tá? Então, vamos lá. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Você precisa de ajuda? Olá, você precisa de ajuda? Ja, bitte, wie viel kostet denn dieser Computer? Sim, por favor, né? Ja, bitte. Quanto custa esse computador? Né? Wie viel kostet denn dieser Computer? Quanto custa, então, este computador? Tá? Dieser Computer kostet 876 Euro. Este computador custa 876 euros. Não se preocupem que isso aqui eu vou falar depois, eu vou explicar ali como a gente fala os preços em alemão, tá? Mas muito importante aqui, EU tem sempre som de OI. Então, eu sei a mesma escrita aqui em português, mas aqui a gente fala Euro, ok? Euro. Então, seguindo ali. Wie bitte? Wie bitte é uma expressão bastante educada em alemão, que significa um que, tá? Que a gente tem em português, que ou um perdão, no sentido de que eu não entendi ou que eu quero que a pessoa repita, tá? Então, utilizem sempre, é uma maneira bastante formal ali, bastante educada de fazer com que a pessoa repita alguma coisa, tá? Wie bitte? Kostet 876 Euro. Então, esse a gente já viu, está retomando ali der Computer, o computador. É masculino, então por isso a gente usou aqui a. Então, ele custa 876 euros, tá? Oiê, das está teuer. Oiê no sentido de nossa, eita, né? Isso é muito caro, das está teuer, né? O aba aqui, ele significa mas, tá? Mas ele tem o sentido aqui de enfatizar o adjetivo. Então, nossa, mas isso é muito caro, das está teuer, né? Finden Sie, você acha? Finden Sie, né? É uma pergunta de sim ou não, já vimos. Por isso, o verbo está aqui no início da minha pergunta, né? No início da minha oração. Finden Sie. Ja, ist zu teuer. Was kostet denn dieser andere Computer? Então, sim, ele é muito caro e a gente viu que o zu, ele normalmente dá esse sentido de extremamente, no sentido negativo, né? Ele é extremamente caro, ele é muito caro. Quanto custa este outro computador? É a pergunta aqui, né? Was kostet denn dieser andere Computer? Dieser kostet nur 423 Euro. Das ist ein Sonderangebot, né? Então, este custa apenas 423 euros. Isso é uma promoção especial, uma oferta especial, que significa ali Sonderangebot, tá? Que é uma junção de duas palavras. Angebot, que é oferta, promoção, e Sonda ali no sentido de especial, seja uma liquidação, enfim, uma oferta especial, tá? Das ist wunderbar, dann nehme ich diesen Computer, dankeschön. Isso é maravilhoso, isso é incrível, das ist wunderbar. Então, eu escolho este computador, tá? Nehme na ideia de pegar ali, quando eu quero pedir alguma coisa no restaurante, eu também posso dizer eu escolho determinada coisa, então o nehmen vai ter novamente ali esse sentido de pegar, de escolher, tá? Dankeschön, né? É sempre muito importante a gente agradecer. E aqui é uma forma ali de agradecimento. Dankeschön, tá? Verkäufer ali ao final, normalmente pode dizer o gerne, que
que significa com gosto, com prazer, no sentido de que, foi bom te ajudar, né? Fico feliz em poder te ajudar. Gerne, tá? Com prazer. Então, prestem atenção aqui nas estruturas. Vocês podem copiar esse diálogo depois no caderno, é bastante importante também para vocês ali praticarem a escrita, né? Lembrando que substantivos são sempre escritos com inicial maiúscula, que é o que está acontecendo aqui. Vocês vão ver ali que computer está escrito com inicial maiúscula, que Hilfe lá no início, que significa ajuda, está com inicial maiúscula, tá? E ali, início de frase também, não importa o que vier no início de frase, também é sempre escrito com inicial maiúscula, tá? Importante aqui, os números, né? A gente já viu os números, espero que esteja na ponta da língua aí de vocês, a gente usa eles com bastante frequência, e por isso eu trouxe ele aqui novamente para a gente falar os preços em alemão, tá? E vocês têm aqui como que a gente fala os preços em alemão. Começando ali pela unidade do Cent, que é centavos, tá? Novamente aqui, frisando, a gente não coloca no plural as unidades de valor ali de preço, tá? Então, Cent a gente usa sempre no singular e Euro também, tá? Então, é diferente da tradução que a gente traz para o português, que é centavos e euros, tá? Não, é sempre no singular, tá? Então, ali eu tenho 50 Cent, né? 50 centavos, né? 50 Cent. Um outro exemplo ali é 9,99 €, 9,99 €. Em português, a gente colocaria 9,99 € ou 9,99 €. Em alemão, não, tá? A gente coloca 9 Euro, o euro sempre vem ali no meio, né? Quando é 9 euros, tudo quando tem o euro ali, ele vai para o meio. 99, então a gente coloca direto e coloca ali 100 centavos, não precisa colocar o cent lá no final, tá? Aumentando um pouquinho ali, tem o exemplo de 35,70 €. 35,50 €. Entschuldigung, 70, né? 70 e não 50. 35,70 €, tá? Então, 35,70 €, tá? Euro, novamente ali, euro, singular no meio. Então, 35,70 €, tá? 35,70 €. Aumentando ali um pouquinho mais, a gente tem agora o 100, que eu coloquei entre parênteses ali, porque a gente já viu que quando é 100 eu posso tirar o ein, eu posso simplesmente dizer 100, tá? Mas vamos lá. 196,85 €. Então, 196 €, 196 euros, 85, 85. Lembrando que os números ali a gente junta tudo, escreve tudo junto, e o und só aparece entre unidade e dezena. Então, por isso ali entre o 100 e 96, né, eu não trouxe nenhum und. Eu trouxe direto ali o 96, o 6 e o 90, tá? E por último ali, um número, um valor maior ainda é 1.427 €, tá? Novamente, ó, como é 1000, eu posso tirar o ein, então eu poderia falar ali simplesmente 1000, tá? Mas eu coloquei 1000, então 1000 é a mesma construção que em português, né? 1000. O que vem depois? 400. Então eu coloco tudo junto ali, 400, 400, né? E por final, o 27 ali, 27, né? E aqui, novamente, o und só aparece ali entre unidade e dezena. Não se preocupem com o tamanho, eu sei que parece aterrorizante ali esse número gigante, mas a gente já viu que a gente pode sempre dividir, então não se preocupem, dividam para falar. No primeiro momento vai funcionar assim, tá? E depois a gente vai, conforme vai aprendendo, vai tendo mais familiaridade, a gente vai passando a falar isso mais rápido. Mas não se preocupem, podem falar devagar. Então, 1.427 €, ok? Então, o que tem que ficar claro aqui é que o euro vai aparecer ali sempre, que nem a gente fala em português, né? Quando é 1.400 euros, então euro. E sempre no singular, tá? A gente nunca vai usar essas unidades de valores ali no plural. Então, é cent e euro, tá bem? Seguindo aqui, trouxe algumas frases que são importantes para vocês
utilizarem, que vocês vão ouvir ali quando estiverem comprando alguma coisa, né? Quando estiverem precisando de ajuda. Então, a primeira frase aqui bastante importante que apareceu no diálogo é Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Quando eu trago meu verbo na primeira posição, a gente já viu isso também, é uma pergunta de sim ou não. Você precisa de ajuda? Então, eu tenho duas formas para responder aqui. Ja, bitte, sim, por favor. Utilizem sempre o bitte, ele deixa tudo muito mais educado, é bastante importante. Ou, se vocês não precisam, vocês podem responder ali com nein, danke, né? Não, obrigado. Então, também, utilizem sempre o danke como uma forma mais educada ali para deixar tudo mais tranquilo. Então, nein, danke, tá? Danke significa tanto obrigado ou obrigada, não tem diferença, tá? Então, é nein, danke. Uma outra frase importante que vocês podem eventualmente ouvir ali numa situação, fazendo compras, enfim, é Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Eu posso lhe ajudar? Kann ich Ihnen helfen? É uma pergunta formal, por isso a gente está usando ali como complemento o Ihnen, tá? Ihnen, que se refere ao Sie, lá ao você, vocês formal. E também é uma pergunta de sim ou não, por isso meu verbo está aqui no início, né? Kann ich Ihnen helfen? Eu posso lhe ajudar? Ja, bitte, sim, por favor. Ou nein, danke, não obrigado, está tudo certo, não preciso de ajuda, tá? Uma outra pergunta bastante importante que eu posso utilizar aqui é Was kann ich für Sie tun? O que eu posso fazer por você? Was kann ich für Sie tun? Tá? E aí eu trouxe aqui como uma forma de resposta, uma entre tantas, para vocês aí utilizarem também no dia a dia, é Ich möchte gern wissen. Ich möchte gern wissen, wie viel kostet der Computer? Eu gostaria de saber quanto custa o computador. Então, vocês podem sempre acrescentar coisas aqui como complemento dessa frase, tá? Mas é importante aqui utilizar o Ich möchte gern wissen, porque dá essa ideia de eu gostaria de saber, uma forma bastante educada ali de pedir informações, tá? Então, Ich möchte gern wissen, wie viel kostet das Buch? Eu gostaria de saber quanto custa o livro, tá? Então, Ich möchte gern wissen, certo? E aqui, vocês têm dois exemplos ali para perguntar o valor de alguma coisa. Eles são sinônimos, tá? Wie viel kostet den tananã? Oder was kostet den tananã? Por que eu coloquei o den entre parênteses aqui? Porque o den, ele não vai ter uma tradução para a gente em português, tá? Ele é uma partícula modal que deixa essa frase ali, como que eu posso dizer, que indica para a pessoa com quem vocês estão falando que vocês têm interesse em saber a resposta. Então, ela demonstra interesse ali, eu gostaria mesmo de saber, tá? Então, wie viel kostet denn der Computer? Vocês podem tirar esse den, tá? Não vai afetar em nada ali a ideia da pergunta, mas ela demonstra esse interesse, que vocês querem saber a resposta. Então, acrescentem sempre as coisas que vocês gostariam de saber o valor. Wie viel kostet denn der Computer? Wie viel kostet denn das Buch? Wie viel kostet denn die Lampe? Quanto custa a luminária, tá? E was kostet ali é um sinônimo. Então, was kostet denn der Computer? Was kostet denn das Buch? Tá? Vocês podem utilizar um ou outro, ok? Como exercício, deixei aqui para vocês criarem ali um diálogo e colocarem essas estruturas que a gente viu na aula de hoje em uso, né? Vocês podem pegar lá a ideia do diálogo que eu trouxe no primeiro slide, né? Como eu fiz ali, como eu dividi entre Verkäufer, vendedor, e Kunde, né? E aí vocês podem fazer esse diálogo por vocês mesmos aí em casa, né? Escrevam, trabalhem com os números ali, com os valores, né? Se vocês querem, escrevam por extenso os números, porque isso vai ajudar também vocês a entenderem melhor as estruturas, né? Dos valores, como que eu falo os preços. E coloquem ali, então, vocês querendo saber informação sobre alguma coisa, valores, né? A pergunta do wie viel kostet, que é bastante importante, essas outras perguntas que a gente viu na aula de hoje, que também são importantes, tá? Então, criem um diálogo aí em casa e coloquem essas estruturas em contexto, porque isso facilita ali na comunicação. Vocês vão ver que são estruturas que a gente escuta bastante ali no dia a dia, quando a gente precisa quando a gente procura por informações, quando a gente compra alguma coisa, tá?
Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no Deutsch Mitmachen, que eu ajudo ali com vocês com prazer, sem problema algum. Ou qualquer coisa, vocês podem colocar aqui na descrição, ali nos comentários do vídeo, o que acharam e quais foram as dúvidas de vocês sobre a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eventualmente eu vou trazer mais diálogos aqui para vocês, tá? Sobre outros assuntos, porque assim vocês podem perceber ali a língua em uso, né? A língua no dia a dia, e não somente frases soltas que a gente vê nas aulas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, desejo a vocês bons estudos e nos vemos no próximo vídeo de alemão da Cultive, tá bem? Bis bald, Leute! Até mais!